Tá, então Deixa. vamos começar. Isso aqui, gente, é um encontro de amigos, né? Amigos que resolveram homenagear o ERJ e, graças à persistência e à força que o nosso amigo Emílio Miri Lopes tem de reunir pessoas, porque as pessoas gostam dele e resolveram, então, vir aqui dar seu depoimento. E nós temos vários blocos muito interessantes, né? E, à medida que as pessoas forem chegando, vão falando, vão saindo, e mais gente vai se juntando aqui a essa nossa homenagem. Nessa abertura, né, eu gostaria que Emílio também falasse algo, mas eu queria fazer uma homenagem toda especial ao meu professor Quadra, tá? Porque que a gente carinhosamente chamava de Quadrinha, e chamamos ainda. O Quadra não quis falar aqui, vamos ver se ele diminui essa timidez e fala aqui para a gente, mas é o exemplo que nós temos, né, de professor. E o dia de ontem foi um dia muito feliz, estivemos juntos lá em Cabo Frio, na inauguração da nova unidade da UERJ, né, o Hospital Universitário Ézio Cordeiro, que também é outro grande professor, nosso ex-reitor, que fez muito pela UERJ. E visitamos também a nova instalação de cursos da UERJ, que é vizinha, inclusive, ao hospital, né? Francisco Barbosa estava lá, e a gente, então, deixa essa notícia. E o magnífico reitor deu uma grande notícia para todos nós aqui da UERJ, que é o aumento de bolsas e a criação de uma nova bolsa para incentivar projetos que impulsionem os cursos de graduação, né? Então, toda a UERJ está de parabéns, nós estamos aí, talvez, entrando num bom momento, e aí é basicamente o que eu queria falar aqui. E, Emílio, será que o Quadrinha pode dar alguma palavra aqui para a gente? Vamos lá, Quadra. Quadra continua com o microfone desligado. Então, professora, professora Lia Faria já entrou, então vamos dar sequência, né, com o nosso primeiro bloco. Professora Lia Faria para fazer a condução desse bloco, que inclui a professora Ana Jacó, da Psicologia, o Bessa, do Proíndio, a Adair, da Faculdade de Ciências Sociais, Comunicação Social, a própria professora Lia Faria, o Damasceno, do Direito, que já está aqui, e teria, então, o Paulo Pinheiro, que é vereador, e o pastor Alexandre. Lia, por favor. A Lia ainda está conectando o áudio. Está conectando o áudio. Isso. Se a Lia tiver alguma dificuldade de entrar, ela está tentando falar, a gente já poderia passar para a professora Ana Jacó, e aí depois a Lia entra. Ana, quer falar então, Ana? Posso falar sim. Tá bom, gente. Bom dia a todos e todas. Muito poucas mulheres aqui, muitos homens, mas isso faz parte da história, não é? É um prazer muito grande estar aqui. Eu quero agradecer demais aos organizadores, especialmente ao Emílio, como o Egberto falou. A gente não consegue falar não para o Emílio, porque ele vai em cima, ele insiste, ele arruma outras possibilidades até a gente concordar, né? Eu tenho muito carinho, muita gratidão para o Emílio, ao Érgio também. Eu não sei se todos sabem, o pai do Emílio, Emílio Miri Lopes, foi um grande personagem da psicologia mundial e da psicologia no Brasil. Ele viveu quase 20 anos no Brasil no final da sua vida, tinha uma biblioteca fantástica, e o Emílio, filho, doou essa biblioteca para a UERJ,
né? Ela está no laboratório que eu coordeno, o Laboratório de História e Memória da Psicologia. É uma honra muito grande a gente ter esse material do professor Mira lá. Não só a biblioteca, como o acervo da família também, que a gente está organizando, catalogando para digitalizar, colocar online. É uma coisa fantástica. Para vocês terem uma ideia, são 52 caixas box, tá? Um material imenso que a gente está trabalhando. Então, é muito bom estar aqui nessa possibilidade de comemorar os 70 anos da UERJ. O Emílio está tentando fazer alguma coisa nesse sentido desde o ano passado, foi o ano de 70 anos. A UERJ é de extrema importância na minha vida. Eu tenho exatamente 41 anos de UERJ. Hoje em dia, tem muito professor que tem menos, que nasceu depois que eu entrei para a UERJ, então é toda uma vida já nessa universidade. E falando da UERJ, da importância da UERJ na minha vida, eu quero falar de um colega que foi quem me avisou do concurso que havia na UERJ e se tornou um grande amigo meu nesses anos todos e tem uma trajetória muito linda na UERJ, que é o Celso Sá, Celso Pereira de Sá. Ele faleceu 5 anos atrás e também foi uma vida de dedicação ao UERJ, chegando, inclusive, a ser vice-reitor e, hoje em dia, professor emérito da UERJ. Eu acho que a UERJ deve também muito ao Celso, e, especificamente no nosso caso, o Instituto de Psicologia deve muito a ele, né? O Instituto de Psicologia comemora esse ano 50 anos. A psicologia na UERJ é mais antiga, a psicologia na UERJ foi criada, o curso de graduação foi criado em 1964, no Instituto de Biologia, olha só, Egberto, poderíamos estar juntos, né? E depois, com mudanças institucionais e tal, se tornou, em 1971, o Instituto de Psicologia e Comunicação Social, que, na época que o Celso foi diretor, por um compromisso que ele havia assumido com os colegas da comunicação social, houve um desdobramento e se criou a Faculdade de Comunicação e o Instituto de Psicologia, né? E nesse tempo todo, o Instituto cresceu, se desenvolveu, não é mais somente um curso de graduação, temos 3 pós-graduações, muitos trabalhos de extensão, enfim, um desenvolvimento muito grande, e com isso a gente tem dado uma grande contribuição também ao desenvolvimento e ao crescimento da UERJ. É isso, nossa gratidão muito grande e nosso estar junto à UERJ nesse momento, principalmente de grande ataque à ciência, à educação e à universidade pública. Obrigada, gente. Professora Lia, consegue entrar agora? Lia Faria. Egberto, deixa eu fazer uma perguntinha para a Ana. Você foi a primeira das primeiras concursadas da UERJ, 40 anos atrás? Bom, o Ricardo Vieira Alves faz questão de falar que eu sou a primeira concursada da UERJ. A questão é que a então diretora do Instituto de Psicologia resolveu fazer, não existia concurso na UERJ, ela resolveu fazer o que ela denominou de seleção pública. Fez um ofício circular para todas as instituições de psicologia da época, Conselho de Psicologia, Sindicato de Psicólogos e tal, e fez uma seleção pública, né? E foi aí que eu entrei, tá? Obrigado, parabéns. O papai te manda um beijo também, está lá no quadro lá atrás ali, ó. Ah. Vamos lá, agora é Lia, né, Egberto? Será que a Lia ainda está com problema de áudio, eu acho. Está tentando não, mas vídeo. Está tudo bem por aqui. Ah, tá ótimo, Lia. Que agora eu vou pegar ela que está com 2. É uma dama da UERJ. Ô, Thelma, tudo bem? Daqui a pouquinho, Thelma. Olha só, eu desejo primeiro para vocês saúde, saúde, saúde. Que vocês estejam abençoados por Deus
e que vocês tenham a saúde merecida, porque é difícil sair dessa epidemia. Eu quero dizer a vocês que o Proeper está cheio de projetos, muitas pessoas ligando para nós. Nós já temos uma coleção de coisas para fazer, independente do que vocês estão fazendo. Eu agradeço muitíssimo as notícias e estou esperando a UERJ abrir para a gente começar a fazer os nossos eventos. Por enquanto, a gente está parado, aguardando a universidade abrir. Nós já temos alguns projetos preparados para começarmos a trabalhar. O Emílio está por aí? Tô, Thelma, tô sim, eu aqui, Thelma. Oi, Olha, Emílio, eu quero muito bem a você. Você é eu uma sei. pessoa fundadora de coisas novas, de maravilhas para nós. Nós não podemos perder você nunca, nunca, nunca. E nós desejamos a você toda a saúde, toda a saúde. Eu estou me recuperando, já estou andando, já estou raciocinando e colocando no papel os projetos que a gente vai fazer juntinhos, tá bem? Muito bom, muito bom. E parabéns ao Proeper que defende liberdade religiosa, Thelma. Uma É guerreira da paz, verdade, é dando sequência verdade. ao Zé Flávio Barros. É maravilhoso essa harmonia de todos, né? E Todos dança nós, e nós respeito vamos à liberdade continuar. profunda. Olha, Emílio, nós vamos continuar unidos, cada um por si, fazendo o que pode, que para o Proeper não acabar, porque eles têm uma Não vai ideia acabar, de não. não vai acabar, não, porque nós estamos vivos, nós estamos com projetos e nós vamos fazê-los com muita saúde, se Deus quiser. É só o Assim UERJ seja. voltar. Assim seja. Um beijo para você e a todos que estão cooperando com você. Axé, Shalom, Amém, Om Ahum. Tudo de bom. O Arru, o Ramon, um beijo para você, meu amor. Um beijo grande. Eu te amo muito, tá? Tudo de bom para você. Obrigado, E diz Thelma. a todo mundo que o Proeper vai continuar com vocês e comigo com saúde. Tá bem? Assim será. Um Queremos beijo você grande. centenária no Proeper. Beijo, Thelma. Muita Centenário. saúde. Eu tenho Isso aí. 90 anos, vou fazer 100 trabalhando, se Deus quiser. E com vocês do lado, tá bem? Um beijo Tá grande para ótimo, vocês Thelma. todos. Um beijo, beijo, beijo. Saúde, saúde, saúde. Ai, que lindo! Maravilha! Om Mani Ziventai Soha. Mantra de É Amitai e nossa verdade. longevidade para o UERJ, querido. Mas você é um artista, meu bem, sempre foi. Obrigado. Sempre nos Obrigado. acompanhou. Tá Tá. bem? Thelma, Beijo, vamos, beijo. obrigado, Professora beijo carinhoso. Vamos adiante. Tá bom, Thelma, beijo. professora Ali, eu acho que agora conseguiu entrar. Vamos ver se a gente consegue ouvi-la. Já Vamos lá. conseguimos vê-la. Um abraço Esta para você. ciranda Abraço, que eu foi Lia. Lia, consegue Esta falar, Lia? ciranda. Ainda não. Ela entrou aqui. A gente podia, para não atrasar mais, ouvir o professor Adair, né, que já se encontra aí. Adair, pode ligar o microfone e falar? Você estava agendado para falar sobre as cotas, não é isso? Mas alguém que estava antes de mim não conseguiu entrar ainda, porque tinha gente antes de mim. Exatamente. A Mas gente estava vai esperando a adiantando. professora Lia para coordenar, mas ela está tendo algum problema Eu acho que técnico com o áudio. eu vi, Tá? eu vi a Ana Jacó aí. A Ana Jacó Não, a tava... Ana já falou, a Ana já falou. Quando você já? entrou, ela já tinha falado. Porque eu estava Então, tentando é você entrar. mesmo. Você que vai falar agora. São quantos minutos, Alberto? A gente está no programa de 5 minutos, né? Tá bem. Bom, falar sobre... Antes, bom dia, Emílio, bom dia, Alberto, bom dia, Ana, bom dia a todos que estamos aqui. Bom dia, daí.
essa discussão, certamente falar sobre cotas significa um sinônimo de UERJ, né? A possibilidade quer dizer, a comemoração do que seria 20 anos, né? Entre quando saiu a lei, né? E depois, em 2002, uma nova lei, e foi vestibular, em 2003 inicia, né? As turmas e tal. Mas esse momento, né? do início, eu gostaria apenas de colocar acho que tem duas questões que são introdutórias, que são o que significou os anos 90 da UERJ, né? E que, a partir do reitor Ivo Barbieri, né? E com o reitor Ézio Cordeiro, né? Aliás, né? Certamente podemos estar fazendo homenagem a ele aqui também nessa nossa live, e com a grande inauguração lá essa semana, né, do Hospital de Cabo Frio, né, Ézio Cordeiro. E nessa sequência, né, do Ézio e do professor Antônio Celso, do professor Ricardo Vieira Alves e do professor e quando chegou a professora Nilceia, né? Passa aí nesse meio campo tantas outras pessoas que de alguma forma foram abrindo esse caminho do que significaria a qualificação da UERJ. Você pode entrar na sala. Não, eu não quero aparecer. Não, você não... Alô? Deve ter alguém com o microfone aberto aí, né? Quer dizer, e como é que, para entender o que se chegou, né, em 2000 e 2003, com a professora Nilceia abrir, né, a entrada das cotas, então esse lado da UERJ não só se qualificando do ponto de vista acadêmico, da pesquisa, né, e do pensamento, como o próprio processo, e claro que isso significa você estar cada vez mais atento ao quais são os grandes desafios que estão colocados, né? E esse desafio da desigualdade e da tradição da escravização, né? E desses processos todos que geravam cada vez mais o que a UERJ também acabou vivendo, que a universidade era um processo de elitização, né? Eram os que estavam nas principais escolas que conseguiam. E aí, de outro lado, você tem o movimento negro, você tem pré-vestibulares comunitários, você tem diferentes formas já de luta, né, que inclusive chegavam na África do Sul, chegavam em diferentes grandes espaços da discussão, essa reivindicação das ações afirmativas, né? E aí o processo de cotas, claro que ele também traduzia ao mesmo tempo a grande polêmica, né? Quer dizer, que negação desse processo, inclusive de professores, né? Mas que há várias entidades e expressões pelo país e pela cidade que eram contrários às cotas. E nesse processo, eu até indicaria, quer dizer, que quando chega nesse ponto assim, nesses 20 anos, que tem uma live que está muito bem trabalhada a partir do núcleo GEMA, né, que foi criado desde lá do início e com os do IESP, né? E mesmo ainda em UPERJ, né? O que era essa percepção e discussão das cotas. Claro que há na educação, há no serviço social, há em diferentes escolas já estudos que vão sendo, eu já participei de algumas bancas, né, sobre esse estudo todo das cotas e várias publicações que estão feitas, mas essa live, exatamente nessa comemoração dos chamados 20 anos, né, onde o reitor Ricardo Lodi, né, está, onde o pró-reitor Lincoln Tavares,
e a pró-reitora Kátia Antônia, né? Quer dizer, então, nesse sentido, o que significa para a UERJ esse processo das cotas? É você ter, inclusive, uma pró-reitoria dedicada especialmente, né? E claro que, nesse sentido, toda a argumentação, inclusive, que havia de que poderia ter uma desqualificação, né, quando vindo, né, das escolas públicas e, né, de pré-vestibulares, né, comunitários, né, onde seria aquilo que já é realmente o que a sociedade está em dívida com a cidade, com a própria sociedade, do ponto de vista sistêmico, que é como é que escolas, né, da Zona Sul do Rio de Janeiro e as próprias, inclusive, escolas públicas, né, no caso CAP, o FRJ, o UERJ, Pedro II, né, e equivalendo-se bastante com determinadas escolas, né, sobretudo da tradição cristã católica, né, o que significa um Santo Inácio, Santo Agostinho, são diferentes santos aí, a condução do que há de mais elitista da sociedade, né? Enquanto, claro, que cotas serão necessárias, e cotas é das principais, certamente, práticas, né? E que aí transformou a UERJ nessa universidade que você pode chamar de universidade popular, quer dizer, a cor da UERJ mudou com as cotas, ela ficou a cor da sociedade, né? É muito interessante quando você entra no né, no queijo, né, da UERJ, e que você tem as filas dos elevadores e você tem, ao mesmo tempo, a passagem para o metrô. Nenhuma diferença tem entre qual é essa população que frequenta a UERJ e essa população, né, que vai para o metrô, para o trem, e que é a população mais populosa, né, do Rio de Janeiro, né? O que significa esse acesso, né? Então, nesse sentido, me parece que, eu já estou terminando, essa qualidade, né? Onde várias pesquisas já mostraram, inclusive, que o próprio processo de evasão, os que entram, né, da forma dita normal na universidade, é maior do que o de cotas, né? E essa é uma relação, inclusive, que é uma outra experiência que antecipou um pouco a UERJ, que é o convênio dos pré-vestibulares comunitários com a PUC, que, inclusive, o resultado foi tão interessante, né? E quanta gente, né? A cor dos pilotis da PUC também mudou, que era a Universidade de Elite, que levou, inclusive, a inspiração ao ministro Fernando Haddad, que antes era secretário executivo, a criar o ProUni. A criar o ProUni. Então, nesse sentido, acho que essas políticas públicas que vão se ampliando, há um momento agora, inclusive, quando se fala de destruição, né, da UERJ, né, o distinguir a UERJ e daí por diante os projetos que estão colocados, eles têm nas cotas esse pressuposto, né, de que é uma universidade que não tem sentido para a sociedade. Por quê? Porque ela acaba tendo sentido para o processo de escravização que permanece ainda hoje, cujos sintomas são as favelas e periferias, né? Então, um tema que dá não, muito para falar. Desculpe, então. Oi, Lia, querida. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ai, estou quase 40 minutos tentando. Pois é, e aí eu estou encerrando exatamente a fala de cotas, simbolicamente com a tua entrada aqui. Isso significa, então, que há uma continuidade dessa política pública fundamental, que certamente é sinônimo de UERJ. Obrigado, gente. Oi, gente, bom dia a todos. Eu estava conseguindo ouvir vocês. Eu ouvi Emília, ouvi Ana Jacó, ouvi a Thelma, mas eu não conseguia, vocês não conseguiam me ver nem me ouvir, mas eu ouvi e via vocês. Bom, aí vamos seguir pela ordem. Quem vai falar agora? Né, Egberto? Quem gostaria de falar agora? Não, é você mesmo. Eu agora mesmo, é sua tá. vez. Então, vou emendar.
você passa a palavra para o Damasceno, tá? Tá, Depois... ótimo. Então, eu vou emendar aqui com o meu colega Dair, né, que eu acho que tem tudo a ver, educação e cultura, cultura e educação. Concordo plenamente com as colocações do Dair, né? Eu acho que a UERJ, ela é essa UERJ popular, essa UERJ que ela aceita, ela assume muito mais a maioria. Eu lembro que antes mesmo das cotas, eu tive umas turmas de licenciatura à noite, que a maioria dos alunos eram negros, né? É muito Baixada, é muito aluno de São Gonçalo. Eu me lembro que o nosso colega, Gaudêncio Frigoto, quando se aposentou na UF, ele veio para a UERJ. E ele me disse, olha, eu estou maravilhado com essa universidade, não tem nada a ver com a UF, essa é, de fato, uma universidade popular. Eu estou muito feliz aqui. Então, também estou na UERJ há 30 anos, né? Eu acho que nós vivemos momentos gloriosos na UERJ, por exemplo, aquele período daí do Ezio Cordeiro, que era toda aquela questão do SUS, né? A criação do SUS. Então, acho que a UERJ contribuiu também para esses movimentos sociais. E na educação, que é a minha casa, né? Faculdade de Educação, curso de Pedagogia, mas nós atuamos também em todas as licenciaturas, matemática, física, química, letras, né? Eu acho que a gente, na educação, também tem contribuído para muitas redes escolares, para muitos sistemas públicos de ensino. Outra coisa que nos dá assim, uma alegria imensa é como os nossos alunos que saem formados da UERJ passam em todos os concursos públicos, e passam muito bem. Eles estão nas escolas militares, essas federais, eles estão no Pedro II, eles já estão, os que fizeram mestrado, doutorado, já estão em universidades. Então, a contribuição que eu acho que a UERJ dá nessa formação de quadros, e como a gente está falando, esse momento terrível que a gente está vivendo, de atraso, de obscurantismo, formar quadros profissionais, formar quadros políticos é muito importante. E na área da educação é sumamente importante, porque não há espaço onde você atinja esse número de pessoas que o professor atinge, né? Dentro de uma sala de aula, seja na educação básica, seja na universidade. Então, eu acho que a UERJ está de parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, preferi estar sentindo o cheiro, tocando, né? Nosso lado, nossa indianidade, nossa negritude, essa distância, essa tela, é insuportável. Mas estamos vencendo, estamos chegando, né? Eu já estou com 3 doses, pessoa poderosíssima. E aí, então, vou passar a palavra aqui para o meu querido Damasceno, né? Para dar um alô, para contribuir com essa homenagem linda. Aí, Damasceno. O Damasceno também está desaparecido. Não, estou e aqui. Bessa não apareceu. Damasceno já está do meu lado, eu estou olhando Damasceno embaixo. Estou junto com a senhora, professora. Oi, Damasceno. Eu nunca vou me acostumar com essas telas. Tudo bem, Damasceno? Bom dia. Tudo ótimo, bom dia a todos e a todas. Minha saudação, professor Emílio, esta figura central, essa figura que nos conecta, né, a todos, né? E que a professora Lia, a senhora está sem microfone. Seu microfone está desligado. Professora Lia, seu microfone está desligado. Embaixo à direita tem um microfonezinho, ele está mudo. Agora foi. Ligou. Damasceno, vou contar uma particularidade interessante sobre Emílio. Nós éramos vizinhos quando eu era solteira. Ele era um rapazinho, um adolescente, eu sou bem mais velha que ele, e eu era amicíssima da irmã dele, Núria Miri Lopes. E nós éramos vizinhos. Eu morava Rodolfo Dantas 6, ele morava Rodolfo Dantas 16, aonde morava também o Jorge Amado com toda a família. E eu vivia na casa dele, ele vivia na minha casa, e ele era um garoto, né? E a Núria foi minha madrinha de casamento. O irmão dele, já falecido, Rafael, também vai ser médico,
E nós fomos muito, muito amigos. E aí, quando eu casei, o meu marido, professores duríssimos, não tinha onde cair morto, o Rafael já era mais velho, falou assim, um dia, Lia, tem uma senhora lá no Cosme Velho que está se desfazendo de um monte de coisa, louça, panela, sofá, você quer? Eu falei, quero tudo. Aí o Rafael me levou no Cosme Velho, era um monte de coisa. Olha, eu tenho até hoje uma poltrona que eu peguei lá e um móvelzinho lindo que a mulher falou, mas isso está cheio de cupim. Olha, o móvel está lá firme, eu tratei com querosene. Tem gente que vai lá em casa, eu tenho uma casinha na roça, que quando vê aquele móvel quer comprar o móvel. Então, Emílio, meu amigo, faz parte da minha vida desde sempre. Né? Desde sempre. Uma vez eu e Núria, não sei se ele lembra, fomos naqueles atos públicos, né, que a polícia era braba mesmo, eles jogaram não sei que tipo de bomba, o que foi, granada, que não sei se você lembra, a Núria ficou cheia de uns estilhaços, umas coisas na perna, foi uma coisa horrível. Então, a gente tem muita história para contar. Aí é muito Está bom no livro reencontrar ele do aqui Arthur agora. Poerner, de jovem, o Poerner conta, foram 39 estilhaços de bomba de efeito moral, pelo doutor Afrânio Raul Garcia, pai do colega Afrânio Garcia, lá do Colégio de Aplicação. 39 estilhaços no consultório dele, de pediatra, que socorreu o Núria. A Núria ficou com a perna toda estourada, uma coisa horrível. Mas é isso, Damascena. Esse pequeno momento memória. Professora, obrigado. Belo relato, né? Revisitar nossos afetos é sempre muito interessante. Claro. Mas estamos saudando o professor Emílio, né? A professora Lia, o professor Guiberto. Este momento é muito importante. Comemorar os 70 anos, já no 71º ano, né, da UERJ, é algo muito importante. Né? E, né, pegando aqui uma fala do professor Adair, né, em 2003, eu já estava no curso noturno na UERJ, e os alunos tinham um outro perfil. Né? Eu tinha alunos da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? E um ou outro, né, que deixava de ser quase branco. Né? Majoritariamente, os alunos iam de carro e moravam na Zona Sul. Os que não tinham carro, né, eu enchia o meu carro, quando terminava a aula, no último tempo, eu os trazia, né, para Botafogo e, às vezes, deixava alguns em Copacabana. Hoje, na UERJ, no curso noturno, eu não tenho um único aluno da Zona Sul do Rio de Janeiro. Tá? Todos os meus alunos hoje são esses alunos da periferia, da Baixada Fluminense, de Lote 15, de Belfor Roxo, né, de Vila de Cava. Né? Eu trabalhei 18 anos na Baixada Fluminense, 3 anos em Magé como juiz, depois 15 em Nova Iguaçu. Então, eu conheço cada bairro da Baixada Fluminense, cada estrada, né? Conheci bem, né, essa realidade. Conheço bem geograficamente a Baixada Fluminense e eu converso com eles. Onde você mora? Aí eu falo de uma conheço. Eu estive lá uma vez, fiz uma inspeção, etc. E outro dia uma aluna virou e falou assim, professor, o senhor conhece um lugar chamado Três Setas? Eu digo, conheço. É o final da Avenida Automóvel Clube com a Joaquim Lime Silva, né, o estado que liga Belfor Roxo a Duque de Caxias. Não, o senhor não pode conhecer. Eu digo assim, conheço. Assim, eu moro lá. Né? Era uma aluna exilada. Né? Mora lá, alguma coisa entre Lote 15 e Belfor Roxo, esse lugar que ela falou. Né? Então, é muito interessante essa UERJ de hoje, né? Essa UERJ, né, que resgata essa meninada que vivia na periferia, vivia exilada na periferia. Né? E a história da UERJ, né, embora nós estejamos comemorando, né, os 70 anos, rememorando os 70 anos da Universidade do Distrito Federal, criada em 1950, ela remonta a outra universidade do Distrito Federal, criada em 1935, ano que foi criada a Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito comemora 15 anos a mais, a Faculdade de Direito da UERJ comemora 15 anos a mais do que a UERJ, né? Porque ambas foram criadas, a Universidade do Distrito Federal e a Faculdade de Direito, criada em 1935, né? E aquela universidade, aquela UDF, era um projeto de Anísio Teixeira, depois do lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, no momento em que, né, professores, né, e pensadores estavam preocupados, né, com a educação no Brasil e que sabiam que sem educação, né, nós não vamos construir um país.
né? Então, aqueles embates, né, que ocorreram naquele período de 32 a 35, que levou à criação da Universidade do Distrito Federal, um novo modelo de faculdade de Direito, a faculdade de Direito que não fosse dogmática, em 35, e que depois, né, essa Universidade do Distrito Federal é fechada, né, e são presos, Anísio Teixeira é preso, né, Pedro Ernesto é preso, né, mas ficou, a semente ficou, e surgiu a nova Universidade do Distrito Federal, já né, nas mesmas bases da anterior, que havia sido extinta, né, e que hoje é a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu achei muito interessante essa fala do professor Daí, quando ele faz essa comparação, né, da cor dos alunos, né? E eu, em 2004, vivenciei uma situação na UERJ, que é exatamente esse embate, né? Essa coisa dessa... Não é elite, né? Essa classe dominante ou essa classe pretensamente dominante que nós temos no Brasil, né? Que eu tenho um método com os alunos. O aluno, se não gostou da nota, né? Não precisa pedir revisão, não precisa nada. Joga a nota fora e faz outra prova, né? Incluindo a matéria que já tivesse sido acrescida. Não gostou de novo, não tem problema. Joga a prova fora e faz outra prova, né? Ele vai ter que ir estudando, né? E cada vez mais matéria, aumenta o nível de dificuldade. Aí, se a nota for menor, vale a última, né? A anterior foi jogada fora, né? Não vai, eu quero aquela lá que era maior. Não, então faz de novo. E teve uma aluna, uma menina da Zona Sul do Rio de Janeiro, que ia para a faculdade, era representante de turma, que ia para a faculdade com roupa de ginástica, ela ia para a academia, depois ia para lá roupa de ginástica, uma menina muito bonita, né, loira, de olhos azuis, uma modelo. Ela foi à coordenação reclamar de que eu estava favorecendo os alunos cotistas, dando a eles a oportunidade de fazer várias provas, dando a eles a oportunidade de fazer várias provas, e que isso interferia no CR, e que depois o CR deles iam ficar melhor do que o CR dela e dos outros, e eles teriam melhor chance, né, nas colocações de estágio, etc. Eu tive que responder isso à coordenação, né, do curso, dizer que já está aberto a todos, vou continuar com esse processo de avaliação, e ela me mandou alguma coisa por e-mail, né, racista. E eu digo, olha, eu não vou te processar, você é uma menina, está começando agora, mas você tem que fazer uma reparação por isso. Ou vai dar umas aulas lá em São de Meriti, no vestibular para negros e pobres, do professor Davi, ou vai fazer uma contribuição, né? E ela, na época, pegou e fez uma contribuição de R$300, né? Não era muita coisa, né? Mas fez uma contribuição e todos os alunos souberam que ela teve que fazer uma contribuição lá para o Educafro, né? Como uma forma de reparação por aquela postura que ela havia tido. É muito interessante isso, porque decorridos esses 18 anos, a UERJ é outra UERJ. Né? Eu ontem gravei um vídeo sobre um filme que está sendo rodado sobre o assassinato da juíza Patrícia Scioli, e eu falei, né, que a Patrícia ela foi misericordiosa, ela deu o coração, ela foi compassiva com estes exilados da periferia, cujas vidas são descartáveis. E, ao se tornar solidária àquelas vidas descartáveis de São Gonçalo, ela se tornou também uma juíza descartável. Então, nós pagamos um preço pelas opções que nós fazemos. A UERJ paga um preço pela opção que fez. E não é à toa que, por isso, querem destruir a UERJ. Há um projeto, o deputado se propõe, né, a apresentar um projeto de lei extinguindo a UERJ. Né? E este é o preço. Né? Aqueles que são compassivos com os excluídos se tornam também excluídos. Né? É o caso do padre Júlio Lancelotti. Eu não tenho religião, né? Eu sou devoto de Emílio Miri Lopes. Né? Então, eu não tenho religião, mas eu vejo, assim, sou muito, né, te conheço, e já estive algumas vezes com o padre Júlio Lancelotti, e a gente vê o que o padre Júlio Lancelotti vive, né, por sua atuação, né, em prol dos moradores de rua, né, da dignificação dessas pessoas que são tratadas como não pessoas. Né? Então, nós pagamos um preço, e eu acho que vale a pena pagar esse preço. Né? Então, a UERJ hoje, ela mantém, né, ela resgata está vivenciando muito mais intensamente neste momento, aquele ideário, né, que deu origem, né, à preocupação e deu origem à Universidade Federal, à Faculdade de Direito de 1975, que é a nossa atual Faculdade de Direito, né, daqueles que foram os pioneiros da educação nova, e que teve embates entre o empresariado, que queria escola para fins comerciais. Isso está muito textual. Eu estou concluindo, tá, professor Gilberto? Professora Lia? Não, tranquilo. Que do nosso grupo, do nosso bloco, você é o último, porque faltou, né?
o Paulo Mieto, então, o Aldo Bessa, e, por incrível, estamos cumprindo o horário. Né? Então, São exatamente 10h40. Eu vou só falar isso para concluir. Então, isso está lá no Manifesto dos Pioneiros da Educação, né, muito claramente, as forças que atuavam contra a universidade pública, contra a educação igual, né, igualitária para todos e sem recrutamento de acordo, né, com origem social, ou classe, ou poder econômico. Né? Ele falava dos empresários que queriam educação, os empresários da educação queriam educação para ganhar dinheiro, eles queriam escolas para ganhar dinheiro. Do empresariado que queria educação tão somente para formar bons operários. De partidos, né? E aí ele vai falar especificamente dos nazifascistas, que queriam uma escola do tipo cívico-militar para formar pessoas obedientes, disciplinadas e cumpridoras de ordem. E o pessoal religioso, a escola religiosa, né? que os pioneiros da educação vão apontar como sendo um grupo que queria refletir entre si e para si, né? E não para todos e para a sociedade. E aí o professor daí falou das escolas, né, dos santos do Rio de Janeiro. É a hora em que, perdendo, né, na disputa do projeto da educação para todos, né, a parcela da igreja, a parcela mais conservadora da igreja, monta suas escolas para educar os filhos da elite, os filhos da classe dominante. E não é à toa, né, que em 1941 é criada a PUC no Rio de Janeiro. Claro, ela vai ganhar depois um outro viés, hoje é outra PUC também, mas ela é criada como uma retaliação, né, como uma oposição a um projeto de educação para todos, né, e para a formação da cidadania e da democracia, que eram palavras muito usadas por Anísio Teixeira. Então, eu fico muito feliz de estar participando desse momento, desses 70 anos da UERJ, remontando aos 85, né, anos, porque o embrião estava lá em 1935, né, e tem a base do Manifesto dos Pioneiros da Educação de 32, tá? E é muito gratificante, né, conhecer essa história e estar vivendo essa história, né, vivendo, né, numa UERJ que, né, expressa aquele ideário. E, claro, nós vamos encontrar os embates, vamos encontrar os insatisfeitos, aqueles que não têm compromisso com esse projeto, mas nós estamos aqui para resistir, né, e continuarmos a construir, né, a UERJ, né, o Brasil, né, o Brasil do futuro, e dignificando, né, essa meninada que vive no exílio da periferia, né, que é uma meninada assim, maravilhosa. São os meninos, né, que saem da UERJ 10 da noite, pegam um trem e vai lá para Gogó da Ema, depois de Belford Roxo, e volta no dia seguinte e diz: olha, eu fui lendo ontem aquele texto no trem, a luz estava pouca, mas foi gostoso ler o texto. Olha, não existe algo mais maravilhoso, né, do que trabalhar com essas pessoas que têm, né, anseio de vida, né, que expressa isso no seu dia a dia. Né? Muito obrigado aí, desculpa ter falado além do tempo. Não, Damasceno, muito obrigada, né? Fazer um agradecimento também na Jacóia daí, meus participantes, né? De uma coordenação que a coordenadora estava desaparecida. Agradecer imensamente ao nosso Emílio, né? Eu acho que ele, você tem razão, Damasceno, ele já pode ser considerado até uma religião, um guru, né? Guru da UERJ. E dizer que eu acho que depois que nós criamos esse movimento, né, o Orgulho da UERJ, nós temos nos unido muito. Eu acho que a UERJ está vivendo um momento lindo, né? Nossos reitores, conselhos estão dando muito apoio a esse ensino remoto, auxiliando nessa parte tecnológica, com auxílio financeiro, com tablet. Agora, essa doação dos absorventes para todas as alunas mulheres, o absorvente higiênico. Então, eu acho que a UERJ está sintonizada nesse momento e ela está à frente nesse momento. Porque, na verdade, se você pensar o discurso da Damasceno agora e do Adair anteriormente, se você pensar em termos de alunado, de receber esses excluídos, nós sempre tivemos à frente do nosso tempo, né? E é lógico que isso faz com que a UERJ seja mal vista, seja perseguida, né? Então, eu fico feliz. Esse ano eu fiz meu concurso para titular, né? Esse ano eu sou obrigado a me aposentar, mas claro que eu vou continuar aí na luta, vou continuar contribuindo e fico feliz, né, de estar com vocês aqui nesse momento, né, também da minha vida, porque quando eu completei os 25 anos, eu estava vendo problemas
pessoais muito difíceis, né? Eu perdi meu marido, depois perdi minha filha. Então, foram uns 4, 5 anos ali de viver esse luto, né? De digerir esse luto. Foram anos muito difíceis. E eu quero dizer da minha felicidade de estar aqui hoje com vocês, me sentindo assim, honradíssima, né? Acho que Ana Jacó, Egberto, que está coordenando, para mim, vocês são super uergianos. Eu sou moejano quase mirim. Que é isso, Lia, você é um exemplo. Embora Eu queria, já que você colocou essa questão, eu não sabia que você estava se aposentando também, mas falar, já é de conhecimento de parte da gente, né, porque está no orgulho de ser o UERJ, da aposentadoria da nossa grande professora Tânia Carvalho, né? Ela colocou hoje, e é claro que ela vai continuar com a gente, ela tem projetos há mais de 10 anos, mas fazer essa homenagem tanto a você, Lia, quanto a Tânia também. A Tânia, o Ezio Cordeiro, né? O Hospital Ezio Cordeiro foi inaugurado, imagina, ontem, anteontem. Quer dizer, a memória, né? A presença dessas pessoas, as que estão ainda conosco, as que estão num outro plano, né? Faz essa UERJ maravilhosa que nós temos, cada vez mais maravilhosa. Muito obrigada. Lia, queria antes, Egberto, antes de você passar para o próximo ponto, que já está aguardando, eu queria dizer duas coisas. Lia, eu quero te agradecer, você não citou, mas você é produto exportação e você deu orientação pedagógica ao CIEPS com o Darcy Ribeiro. Não vai dar para falar agora, mas eu quero marcar isso, que quanto mais se faz, mais se tem e mais se produz. Então, eu te agradecer isso. E a outra coisa, eu não sei o que houve com o Flor Bessa, mas eu, vendo em Cabo Frio, quero sugerir para o Roberto, junto com a Daíra e toda a equipe da UERJ, que se pense em criar um campus avançado em território indígena da UERJ e também em quilombo, ou seja, essa incorporação, a dívida social, esse retorno ao ideário que o Damasceno trouxe, a gente tente considerar espaços geográficos, na realidade, em vez da pessoa ter que enfrentar trem, é da gente chegar até a pessoa, como 192 depois, pelo SUS, consegue dar assistência, sem que a pessoa tenha que pagar tudo para ser atendido. Quer dizer, ideário universal de universalidade da UERJ. É isso que nós buscamos. Eu agradeço, Lia. Estou um pouco preocupado, Egberto, com a hora. Vou passar para você para começar o segundo bloco, já tem gente para entrar. Só muito rapidamente dizer uma coisa que eu devo ao Bessa. Eu desconhecia, mesmo tendo sido militante político torturado, que 10 milhões de indígenas que estavam no Brasil em 1500, hoje existem menos de 900 mil. Dividido em 305 etnias. Você faz um trabalho linguístico de entendimento extremamente importante, é um trabalho das letras. Quer dizer, e já vou uma coisa sem cerimônia. Devido à pandemia, a gente devia reconsiderar esses 70 anos, permitir que esse evento fosse anualmente, com a Comuns, com mais coisa, para ouvir a comunidade, toda a história da UERJ, porque a gente tem que saber de onde vem e para onde vamos. E eu acho isso maravilhoso. Eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Tá? Damasceno, continua como você está, que você é minha religião, você é minha luz. Olha, já vários seguidores. Obrigada, gente. Obrigado. Dando continuidade agora ao segundo bloco. Oi? Não, eu só queria um segundinho só, Egberto. Eu queria, para você, para a Lia, para o Emílio, para o Damasceno, todos que estamos aqui, a Lia certamente vai gostar muito disso, porque eu acho que o ano que vem é o centenário do nosso querido Darcy Ribeiro. Né? Eu espero que a UERJ vote para ele ficar lindo ali naquela entrada na escada. Voto para o Egberto, hein? Isso vai ser certamente algo muito importante para poder trabalhar, inclusive, essas possibilidades de concepções todas da própria universidade que nós estamos aqui conversando. Desculpe aí, Egberto, eu interrompi. Não, adorei a dar encontro com você. Como eu sou fã exagerado do Darcy, é melhor você ter falado. E, inclusive, a gente pode fazer isso junto com as criações do Darcy, né? Com a UENF, claro. Com a UENF. Então, vai ser... A UERJ já vai estar junto com a UERJ, né?
A própria Secretaria eu acho que nas próximas semanas. A própria Secretaria de Cultura do Rio já propôs parceria. Tá? Parabéns, gente, Léo. O segundo bloco. Basicamente, o segundo bloco vai ter 3 pró-reitores aqui falando, né? Que chique! Cláudia Gonçalves, da PR3, sobre Niceia Freire, o professor Mota falando sobre o CTC e, basicamente, a física, e o professor Lincoln, da PR1, falando sobre o CAP e o ERJ. Né? Claro que o Lincoln também vai abordar alguns aspectos que já foram mencionados aqui como a cota. O Lincoln já apareceu aí na tela, já está aí. E vai ter um vídeo da professora Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, que é professora da UERJ também. Tá? Beleza! Da FEBEF. E em 1991 ela entrou para a UERJ pela FEBEF, tendo sido também aluna e tal. E daqui a pouco a gente vai ver o vídeo. Eu já vi, então eu não vou dar spoiler nenhum. Eu vou falar aqui sobre o Instituto de Biologia. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Porque eu sou meio clássico, eu tenho que botar as coisas aqui para poder não esquecer aqui. Vocês estão vendo aí? Estamos vendo. Ver? Tá, ótimo. Então, o Instituto de Biologia, Roberto Alcântara Gomes, ele, na forma atual, ele foi fundado em 1976. Então, esse ano ele vai completar 45 anos. A gente vai fazer uma festança virtual, né? Porque, por enquanto, ainda não dá para a gente aglomerar. E eu vou convidar a todos, né, que participaram desse evento para essa mostra do Instituto de Biologia. Então, aqui eu vou dar um panorama muito geral, mas o Instituto de Biologia original, e eu acho que a professora Ana Jacó já falou, já mencionou, eu só não sabia que a psicologia estava junto com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que é o original do Instituto de Biologia, a parte biológica, né? E eu vou falar dos departamentos. Então, nós já comemoramos nossos 50 anos em 2018, na sua forma inicial. Mas lá em 1976, o pioneirismo de Roberto Alcântara Gomes fez com que as cadeiras básicas da medicina fossem incorporadas às cadeiras da área biológica e formarmos um único instituto, né? O Instituto de Biologia. Então, o Roberto foi diretor em 1976, ano que eu entrei como aluno na Faculdade de Medicina, e foi o nosso primeiro subreitor de pós-graduação em pesquisa. Ele criou a subreitoria em 1980, trouxe para lá a Del Carme, que continua até hoje, né, trabalhando e sendo a continuidade da hoje PR2, sob a batuta do nosso amigo professor Mota. E, infelizmente, Roberto faleceu muito cedo, né, aos 50 anos de idade, em 1991. Eu imagino o que o Instituto de Biologia seria hoje se ele continuasse vivo. E aí eu vou homenagear também um outro grande professor nosso, o professor Mauro Velho de Castro Faria, infelizmente faleceu ano passado, e com o que ele escreveu, né, em homenagem, quando o Instituto passou a se chamar Roberto Alcântara Gomes. Aí ele fala assim, corria o início da década dos anos 70 e as disciplinas básicas da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ passavam por um período difícil. Lembra muito, né, todos os ciclos difíceis que nós passamos. Nessa época, a contratação de professores, mesmo que para suprir posição em vacância, era tarefa extremamente penosa, continua sendo, e a gente continua lutando e continua crescendo, né? A política da universidade priorizava as obras do campo universitário, creio que porque fazer um edifício talvez seja mais fácil que construir uma tradição de excelência no ensino, na pesquisa, nas interações da universidade com a sociedade que a sustenta. Alguns lunáticos, entre eles o Roberto Alcântara e o Mauro, não se conformavam com essa visão e lutavam com denodo. Coragem, sim, pois que vivíamos, então, um estado de exceção, a ditadura militar, onde desagradar aos poderes era, no mínimo, um ato de destemor. Temos aqui que reverenciar o nome de Américo Carneiro, que no nosso primeiro evento foi homenageado também. Professor catedrático de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas e diretor do Centro Biomédico.
Idealizador do curso de Ciências Biológicas, modalidade médica, na realidade, o primeiro criado no Brasil, outra dos pioneirismos da UERJ, curso noturno, cotas, e o criador do primeiro curso de Ciências Biológicas. Piquet Carneiro foi também o primeiro combatente da resistência, teimosamente lutando pelo tempo integral, pelo desenvolvimento da pesquisa, pela formação de pessoal de alto nível, capaz de perenizar seus sonhos. Esse trabalho lhe valeu a recompensa de um inquérito policial militar por proteger comunistas, como a história volta de vez em quando, infelizmente, né? E aí, vou falar um pouco da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, da qual eu tive a honra também de ser mais um professor do Instituto de Biologia que ocupou a Pró-Reitoria. O Roberto foi o primeiro, em 1980, tivemos o Gerson Cota, da Histologia, de 1985 a 87, e aqui eu queria fazer um parênteses, uma homenagem ao professor Roberto Bezerra, que foi um dos mentores da criação do Pró-Ciência, que estimulou muito a pesquisa e fixou professores na nossa universidade. E aí eu queria reverberar um anúncio que o nosso magnífico reitor, Ricardo Lodge, deu ontem, uma excelente notícia, a duplicação das bolsas do Pró-Ciência. Então, vamos chegar próximo a 1.000 bolsas de Pró-Ciência, e isso quase que cobre 50% dos professores da UERJ. E nessa época também foi criado o SEADS. Eu vou mostrar daqui a pouco a inserção da biologia no SEADS. Na última reitoria do professor Rui Garcia Marques, eu ocupei também a pró-reitoria. O Instituto de Biologia também tem uma participação muito grande nas diretorias da PR2, né? E aqui eu presto uma homenagem ao professor Adriano Caldeira de Araújo, foi o nosso coordenador também do programa de pós-graduação em biociência, criado pelo Roberto Alcântara em 75. Ele foi vice-diretor do IBRAE e diretor do DEPESC, né? Que é justamente o órgão que cuida das bolsas, fomenta a pesquisa. O Israel foi do DEPG, que era a coordenadoria dos cursos de pós-graduação, que hoje é ocupado pela professora Alice Casimiro, da Educação. A professora Elvira Carvajal, que foi diretora do DEPESC, e o meu grande amigo, o professor Jorge José de Carvalho, que foi diretor, talvez o diretor mais contínuo do Instituto de Biologia. Ele foi diretor de 92 a 96, eu era o seu vice-diretor, 2004 a 2008, 2012 a 2016, 2016 a 2019, e hoje ele é o nosso diretor do Centro Biomédico. E aqui a nossa diretora, a professora Norma Albarello, e a professora Kátia, da Botânica. E agora o professor Alex Manhães, que também foi coordenador da Biociências, é o diretor do DEPESC atual, na administração do professor Mota. Aqui são os departamentos do Instituto, vocês veem que nós temos uma quantidade bastante considerável de departamentos, né, que cobrem os cursos de graduação, tanto para ciências biológicas, como para todos os cursos da área de saúde e da área biomédica, medicina, enfermagem, nutrição, odonto e também a psicologia. Aqui são 8 programas de pós-graduação que o Instituto de Biologia participa, né, e coordena, estão ligados ao Instituto de Biologia. O mais antigo, então, é o de Biociências, mas temos também meio ambiente, ecologia e evolução, biologia vegetal, biologia humana experimental, medicina laboratorial e tecnologia forense, que é lá no Piquet Carneiro, e aqui 2 programas de pós-graduação que são da Faculdade de Medicina, mas que têm quase 70% de professores do Instituto de Biologia, o FISClinex e a Fisiocirurgia. Aqui é essa maravilha que é o SEADS, aconselho todo mundo que puder visitar a Vila dos Rios, é realmente um espaço maravilhoso de pesquisa e também um cenário maravilhoso. Quem não puder ir, veja o Globo Repórter lá no YouTube, que mostra aí todo esse trabalho. E a gente deve muito à professora Sônia Barbosa, que continua na diretoria lá do SEAD, foi diretora na minha administração e agora com o professor Mota também. E eu queria fazer uma última homenagem à professora Eliette Busquelat, que foi quem me incentivou a fazer a carreira acadêmica.
Ela é a professora titular mais antiga do nosso departamento de Fisiologia e a diretora científica da FAPERJ. Ela foi a primeira pessoa a conseguir um projeto FINEP na UERJ, e vocês veem que tudo é muito recente, né? 1978. E aqui é para mostrar que a gente tem que estar sempre na luta, que tem momentos difíceis, né? Como esse que a gente enfrentou durante a última reitoria, com corte de recursos imenso, pesão. Aqui eu queria mostrar o professor Raul, que é o reitor da UES, da UENF, e que estava ali solidário com a gente nessa passeata que fizemos pela 28 de setembro, uma marcha pela UERJ. Então, é isso. E eu vou passar, então, a palavra para o professor Lincoln, mas eu só queria comentar uma coisa que Damasceno, todo mundo colocou aqui em relação às cotas. A minha turma de medicina tinha apenas um negro brasileiro, tá? De classe média alta, e tinham 5 negros nigerianos de um convênio que nós tínhamos na Nigéria, né? E que eram príncipes, filhos de ministro, etc. Hoje, quase 50% da turma de medicina é de negros e pardos. Então, é uma grande vitória e todos serão excelentes médicos. Professor Lincoln, uma palavra. Bem, Egberto. Parabéns, Nájua e Braga. Muito lindo. Bom dia a todos e todas. Me veem? Conseguem me ver na câmera? Sim. E me escutam bem? Sim. Estava eu aqui com os ouvidos bem atentos para toda essa história que se derramou aí. Estava bebendo da história, como pode-se dizer. E fico muito feliz de estar podendo escutá-los, vê-los com saúde, o que é mais importante nesse momento, e o quão é importante também essa relação que vocês têm com a nossa universidade, a UERJ, com a universidade pública, e com a defesa de tudo aquilo que ela faz, né? Com seus erros e acertos, mas principalmente com as suas transformações, né? Quem não se transforma corre o risco de ficar totalmente preso ao passado e ao que ele conserva de pior. E a universidade tem conseguido, apesar de todos os desafios e todas as situações, eu acho que ela tem conseguido caminhar, né? E caminhar sem acabar com os seus caminhantes, né? Porque a instituição ela sobrevive graças a essas vidas que acabam por preenchê-la. Então, eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, trazer aqui alguns dedinhos de prosa sobre um cantinho muito especial, um cantinho que se espalha pela UERJ, que é o atual Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, e que, na verdade, já teve outros nomes aí ao longo da história. Então, se vocês me escutam bem, eu não preparei aqui nenhuma apresentação do ponto de vista visual, mas vou tentar contar um pouquinho do que eu sei dessa instituição e das vivências que eu tenho também a partir dela. E eu acho que essas vivências dialogam muito com as vivências e com as experiências que vocês também trouxeram aqui. E me sinto muito bem de estar ao lado de vocês, professora Ana Jacó, professora Lia, que são queridas, né? Pessoas muito estimadas, nossa querida Daí, o nosso querido Damasceno também, Egberto. Chegamos ontem de viagem, né? Emílio, estávamos em Cabo Frio, olha como é que as coisas se costuram, né? Pelo que eu vi, você está falando de Cabo Frio, nós estávamos bem aí pertinho de ti. Então, ao fim e ao cabo, os caminhos se encontram, se entrecruzam, e eu acho que esse é o sentido da gente estar falando sobre a memória da universidade, pensando na construção dela e no que ainda temos que fazer. Então, o Instituto de Aplicação, que a maioria da população conhece como CAP-UERJ, na verdade, ele já tem bastante tempo de vida, né? Ele foi, na verdade, a ideia de criá-los surgiu a partir, inclusive, de um posicionamento de um estudante de graduação da universidade, numa reunião de congregação no então Instituto Lafayette, e esse estudante de graduação nada mais,
nada menos era o Arnaldo Nisquier, que, numa reunião de congregação da universidade, apontou a necessidade de haver um campo de experimentação e de estágio para os estudantes dos diferentes cursos, né, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, e que esse campo não existia. E aí, naquela reunião de congregação, surgiu a ideia de que a UERJ abrisse a sua escola experimental. Na verdade, desde 1946, já existia um decreto-lei que autorizava as instituições universitárias a organizarem colégios de aplicação. Bom, essa história a Lia sabe mais que eu. Não sei se ela ainda está aqui na sala, mas ela domina isso perfeitamente. E se quiser trocar ideia, a gente está aí nesse papo. E por conta disto, e das necessidades, então, que vinham da própria base estudantil, necessidades de experimentação, a universidade fez aí os seus estudos em 1957, ou seja, 11 anos depois lá do decreto que firmava essa questão das escolas, da possibilidade de criação das escolas de aplicação nas universidades, ela resolveu criar a sua escola vinculada, o seu ginásio, então, de aplicação vinculado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UERJ. É interessante perceber que, a partir daí, se abriu um universo muito grande de interfaces entre as unidades que existiam, o que era o Instituto de Letras, o que era, então, a Faculdade de Educação, o próprio Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Estou falando que era o Instituto de Psicologia, que a Ana já andou falando aqui. Isso tudo funcionava lá na Doc Lobo, 296. Uma ligação muito forte lá com o Instituto Lafayette, na verdade, aquele prédio que eu sempre quis comprar de volta para ser a sede do CAP, e que muitos ainda hoje querem. Mas, na evolução disso tudo, o que passou a acontecer? O ingresso, né? A escola de aplicação, ela só passou a ter o nome que ela tem hoje, que é Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, muitos anos depois. Mas mesmo o nome, Ginásio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, esse nome ele foi mudando, até se transformar em homenagem ao seu primeiro diretor, então, Fernando Rodrigues da Silveira, em Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Então, a maior parte do tempo de existência do CAP, esse CAP, né, tem a ver com o Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Então, é interessante perceber que aí há uma preservação de memória quando da transformação do Instituto de Aplicação, né, em 2001. Não se perdeu a sigla CAP. Essa sigla era a sigla que estava nos corações e mentes, nas relações dos próprios estudantes, nas relações dos próprios professores. E, na época, eu já estava na universidade, entrei na universidade em 1995, e muitas pessoas diziam, mas vai mudar de CAP para IAP, né? que aliás eram... Então, não me soava muito bem na época essa mudança, e aí foi preservado, então, pela própria universidade, esse nome CAP, né? Essa sigla CAP. E por trás dela existiam aí uma série de encaminhamentos, de entendimentos que faziam com que essa instituição, ela, organizada em sessões didáticas, na época, ela pudesse oferecer aulas de línguas, ciências exatas e naturais, ciências sociais, práticas educacionais, atividades extracurriculares, geografia, história, enfim, uma série de campos de oferta de saber que eram fundamentais para a formação dos jovens daquela época e que eu acho que ainda são fundamentais para a formação dos jovens de hoje, né? Isso não se perde no tempo. A escola ela tinha uma característica de inovação e de pioneirismo. E eu percebo que isso dialoga muito com a perspectiva do que vocês têm falado aí da transformação da universidade. A escola ela desenvolveu lá atrás uma série de clubes que eram, na verdade, atividades experimentais, né?
e se desenvolvia também na oferta com tempo integral, uma luta da educação pública brasileira, ainda hoje não completada. As aulas eram aulas de 100 minutos, o mobiliário era um mobiliário adaptado às condições e às necessidades para o desenvolvimento das atividades letivas. Não preciso dizer para vocês que, assim como outras unidades da universidade, os espaços da escola também não eram nenhuma maravilha. Então, toda essa mudança, né, toda essa criação de unidades foi se dando muito no desafio da própria universidade fazer os seus espaços, construir os seus espaços, se adaptar às condições existentes do espaço de então. A mesma coisa acontece com a história do ginásio de aplicação, do colégio de aplicação, diria eu, do instituto de aplicação. Havia aula de ensino de francês, atividades extracurriculares no mesmo campo, todo um conjunto de estruturação de laboratórios. Isso foi principalmente construído na gestão do professor Wilson Schwery, inclusive foi diretor do CAP-UERJ. Então, eu vou tentar aqui, às vezes, citar alguns nomes ao longo dessa história. O professor Fernando Rodrigues da Silveira era catedrático de medicina, inclusive, da Universidade do Brasil. Então, vejam como é que essas histórias vão se entrecruzando e a transformação do colégio ela vai se dando também com a ampliação do próprio processo de construção da universidade. Alguém quer falar? Opa! Por favor, fiquem à vontade. As atividades extraclasse, elas eram atividades voltadas para os estudantes da própria unidade, né, CAP-UERJ, como também elas buscavam contemplar a comunidade do entorno. E aí você tinha o Clube do Folclore, as artes plásticas que já eram desenvolvidas naquele tempo em oficinas de artes plásticas. Nós tínhamos também a oferta pela universidade de eventos de proteção comunitária, onde situações de saúde, onde situações de prevenção, de promoção de saúde, vou usar essa expressão, tá? Também eram realizadas junto aos estudantes, o clube de eletrônica, mas uma das atividades que eu acho que era mais interessante era a tal da Semana de Integração Comunitária. Como o CAP ele se estruturava lá na colina, no prédio, no Morro do Turano, naquela comunidade, numa determinada semana, e essa semana era precedida de uma série de planejamentos, de semanas anteriores de planejamento, o CAP se abria e levava outras unidades da universidade para o atendimento àquela comunidade do Turano. Quem hoje conhece a tal da ação global, que é desenvolvida aí por redes de televisão, essa coisa toda, a UERJ já fazia isso lá nas décadas de 60 e 70, e fazia isso integrada à comunidade. E é interessante perceber como a comunidade do Turano ela dialogava com aquela unidade da universidade plantada lá no seu seio. Isso, para a gente, é motivo de orgulho. De alguma forma, o CAP também avançou como escola básica, mas também como campo de formação docente, através, por exemplo, da criação das Olimpíadas do CAP. As Olimpíadas do CAP, o primeiro evento delas foi em 1972. E, se a gente analisar bem, elas são talvez um desses processos mais transdisciplinares, multidisciplinares, porque envolvem não só a educação física, mas também biologia, artes, envolviam história, geografia, a produção literária, a promoção de cidadania, porque os chefes de bandeira, eu não sei se alguém aqui já participou de algum processo como esse, são eleitos democraticamente. Os grupos, turmas, se juntam por gerações, os mais novos e os mais velhos se ajudam na construção das equipes. E, mais importante que a competição, é a solidariedade orgânica desse processo, que inclui também a participação de estudantes da graduação dos diferentes cursos de graduação da UERJ. Esse talvez seja um dos eventos, que eu diria, um dos eventos formativos de longa duração que mais tem impacto na história dessa escola pública.
dessa instituição pública. Infelizmente, a pandemia nos atrapalhou aí muito nos últimos anos, e essa memória, inclusive, ela precisa ser retomada e revivida, porque é um evento que congrega também a participação dos familiares, das famílias na sua realização. O CAP, ele, ao longo do tempo, ele também passou a promover uma maior integração no campo das licenciaturas. Isso se deu principalmente a partir de 2005. Já estávamos lá na sede da rua do Rio Comprido, da Santa Alexandrina, né? E, a partir daí, o CAP passou a integrar, por meio das discussões que fizemos na universidade, que eu acho que foram discussões muito salutares, os currículos dos diferentes cursos de licenciatura da universidade, diretamente nas matrizes curriculares. E eu posso dizer, pela experiência que eu tenho aí acumulada, vendo a história de outras instituições públicas, que talvez a UERJ seja a que melhor constituiu esse modelo tripartite de formação de professores no Brasil, porque ela congrega a expertise da Faculdade de Educação, a expertise dos institutos básicos e a expertise da escola de aplicação, sem deixar de considerar também as ações que se dão junto às escolas públicas na formação dos estudantes de licenciatura. Eu diria que vou usar essa expressão, esse modelo é um modelo único nesse país. Quero também... Oba, diga. Não, só porque a gente tem um horário apertado aí para você poder resumir aí. Já estou chegando no fim da história. Se a gente puder, a gente fala o dia inteiro sobre o CAP. Estou chegando no fim da história. Na verdade, esse processo aí fomentou que a unidade constituísse mais à frente o seu programa de mestrado profissional de ensino e educação básica, que tem servido também à formação daqueles graduados, não só nas áreas de licenciatura, mas inclusive em outras áreas, dialogando com o campo de formação na educação. Isso tem sido fundamental. O CAP também tem a política afirmativa de cotas, o que foi, ao longo do tempo, sendo ampliado na sua inserção cidadã junto às comunidades mais vulneráveis. Acho que é importante dizer que o CAP foi uma das primeiras escolas a congregar, desde os anos iniciais, a antiga classe de alfabetização, até o último ano de ensino médio, com um regime de semi-integralidade de horas de estudo. Isso faz com que as crianças, as menores, né, e os adolescentes lá, Egberto sabe bem o que é isso, né? Egberto viveu isso, ficassem boa parte do tempo na escola e constituíssem as suas unidades de partilha de vida, as suas unidades de amizade, as suas unidades relacionais com diferentes matizes sociais, e isso é muito importante. O CAP sempre foi uma escola muito diversificada e, ao longo do tempo, ela foi se tornando cada vez menos elitista e, principalmente hoje, com a política afirmativa, com as políticas afirmativas e com essas ações que têm sido desenvolvidas, o CAP tem sido uma escola amplamente inclusiva. Inclusive, o CAP, há poucas semanas atrás, e isso foi aprovado no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, criou um departamento de atendimento educacional especializado, que já tem sido referência para muitas instituições universitárias e outras instituições escolares no país. Enfim, como disse o Egberto, eu poderia aqui ficar falando muito sobre o CAP. A primeira vez que eu tive que fazer um histórico sobre essa unidade, Egberto, foi nos 50 anos do CAP, em que eu era diretor da unidade. Naquela quadra da história, a coisa caiu no meu colo e eu tive que fazer esse histórico. Mas é um negócio que não para, não cresce, sabe? E que eu acho que vai ganhando qualidade porque a gente vai se tornando mais inclusivo. E a última grande conquista do CAP, a gente não pode deixar de falar, se deve aí à gestão desse reitor. É incrível, né? Lá na gestão do Antônio Celso, a gente conseguiu, do magnífico reitor Antônio Celso, a gente conseguiu o prédio da Santa Alexandrina. E agora, mais uma vez, professor Damasceno, alguém da Faculdade de Direito, o professor Ricardo Lodge, conseguiu este prédio, que é o prédio do antigo Instituto Padre Carressa,
muito pertinho da região onde o CAP já atua, também no bairro do Rio Comprido, mas um prédio com arquitetura escolar invejável. E a gente está fazendo todo um conjunto de adaptações para que, a partir do ano que vem, a comunidade escolar possa, de fato, se instalar nesse prédio, desenvolvendo ensino, pesquisa e extensão. O CAP é a unidade que mais tem projetos de extensão, ou pelo menos era até pouquinho tempo atrás, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a gente não quer perder isto. Contribuir no campo da pesquisa foi importante, é importante, contribuir no campo do ensino, da formação inicial é importante, e contribuir nessa interface da universidade com a população também é muito importante. Enfim, desculpem se falei demais, se acelerei aqui o ritmo, mas, de alguma forma, essas são as nossas conquistas, né? Com muitos atropelos, muitas vezes tivemos que lutar para não fechar, mas no somatório, acho que a gente está com saldo. Obrigado, professor Lincoln. Eu sei que se deixar falar do CAP, cada um de nós falaria aqui o dia inteiro, né? Porque entre ex-capianos e pais de ex-capianos, que é o meu caso, né? A minha filha estudou no CAP, depois foi formada na Faculdade de Direito aí do Damasceno, tá? Aqui da UERJ. E isso que o Lincoln falou é verdade. Os ex-capianos mantêm essas amizades para o resto da vida, né? Professor Kennedy, professor Eliette, que eu citei aqui, tudo ex-capiano. Exatamente. Tá? Eu não vi a professora Cláudia ainda, não sei se ela está com problemas de entrar, então eu pediria para o professor... Oi? Egberto, você citou uma ex-capiana aí, importantíssima. Mas acho que pode fazer o barulhinho. Embora não tenha sido estudante do CAP, foi gestora do CAP, a professora Tânia, que eu também mando um abraço para ela e desejo que ela goze muito bem, ativamente, da aposentadoria, que é um sonho de todos nós poder alcançar, que ninguém nos tire. Né? Mas também capiana. Assim, tem vários nomes que a gente podia citar, como você já disse, professor Eliette, professor Kennedy, né? Nós tivemos um outro professor do MS, que até nos deixou há pouco tempo. Esqueci professor o nome dele. Rubem da minha turma de medicina. Exatamente. Foi o diretor do MS e meu companheiro no Consum, vários ciclos, né, de consumo. Tivemos grandes professores da UERJ que deram aula também no CAP, na sua criação, professor Antônio Braga Coscarelli, professor Jader, professor Pinho, e outros, assim, que seria até injusto citar a diversidade histórica e geracional que a gente teve de passagens pelo CAP. A professora Helena, que foi diretora do CAP também. Enfim, professora Leila, irmã da professora Helena, importantíssima na interiorização do ensino, né, no estado do Rio de Janeiro. Bem, gente, estamos bem adiantados, então, na hora. Então, eu passaria imediatamente a palavra para o professor Mota. Opa, todos me ouvem? Todos me ouvem? Perfeito. Agora estamos ouvindo e vendo. Já peço desculpas previamente pela minha conexão, de vez em quando cai, mas vamos ver se ela se mantém. Estou consciente da questão do tempo, Egberto, não vou falar demais, não. Né? O Instituto de Física também tem não tanto tempo atrás como o Direito, mas o Instituto de Física começou, de certa maneira, antes da UERJ, porque ele é oriundo, deixa eu ver as datas certinho aqui, do Instituto Lafayette, né? Do mesmo do Instituto de Filosofia, Ciência, como é que é o nome? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Em 44, criado por um decreto presidencial de 44. Em 50, a UERJ foi criada, né? E resumindo a história, em 66, a UERJ criou os institutos básicos, o Instituto de Física foi oficialmente criado como Instituto de Física. De certa maneira, então, é dos mais antigos do Brasil. Né? E em 70 se mudou para o campus, né? Nosso campus aqui da Cinza, o prédio Cinzão. Né? Então, eu não vou falar muito da PR2, então o Egberto já falou bastante, me pediram para falar do Instituto de Física, mas não dá para não fazer as ligações até com a fala do Egberto. É que, como o Egberto falou, é claro,
na minha visão, assim, pelo menos posso me corrijam os mais antigos, né? O Instituto de Biologia foi o primeiro a deslanchar na questão da pesquisa. Então tem uma trajetória mais longa, claro, por consequente, mais efeitos na PR2. Foi, de longe, quem mais teve pró-reitores. No CTC, se não me engano, a primeira foi a Mônica, que eu fui assessor dela no segundo mandato dela, e agora eu, né? E por que eu estou falando isso? Porque o Instituto de Física reproduziu essa ideia. O Instituto de Física começou com uma grande escola, formando grandes profissionais para o ensino e para pesquisa em outras instituições, né? Mas não fazia pesquisa aqui, né? No campus, diretamente. Com a expansão que a UERJ teve na década de 90 para a pesquisa, que foi a explosão da contratação de doutores, coincidiu um pouco com a criação do Prociência, né? E a UERJ mudou o seu caráter e virou uma instituição de pesquisa pujante que ela hoje em dia é, né? Tem tudo a ver com essas políticas e o Instituto de Física mimetiza isso. Para vocês terem uma ideia, até o final da década de 80, o Instituto de Física só tinha 3 doutores full-time no Instituto. Hoje em dia, é quase 100%. Quer dizer, o caráter de pesquisa foi entrando na UERJ e no Instituto de Física a partir dessa data. Então, é importante lembrar que, apesar de 30 anos, mais ou menos, ser muito tempo, historicamente, a gente é uma instituição jovem na pesquisa, né? Eu sempre falo isso, eu acho importante para a gente bater no peito e ver que fazemos um bom trabalho na questão da pesquisa. A UERJ, hoje em dia, tem um lugar de destaque, né, nas instituições e foi conseguido com muita luta da comunidade, de certo modo, em pouco tempo. Novamente, o Instituto de Física reproduz isso. A gente, quando criou o nosso curso de pós-graduação, um dos obstáculos que a gente teve que enfrentar foi o fato que a gente nasceu no seio de uma cidade, se contar a UF como parte da cidade, né, mas muito próxima geograficamente, onde a gente tinha que competir com 3 programas nível 7. Né? Então, foi complicado convencer as autoridades que a gente merecia nascer. Né? Até porque a gente nasceu numa área que já existia, que é a teoria de campos. Hoje em dia existem várias, como tudo, né? Na vida a gente vai evoluindo, vai diversificando, mas no começo a gente começou com teoria de campo, que era a área que existia nas 3 instituições, a UF, a FRJ e o CBPF. Então, até foi uma luta muito interessante do Bevilacqua na FAPERJ e da Pró-Reitoria. Eu esqueci agora quem foi, mas foi na época do Prociência. Também brigou muito, a gente conseguiu começar o programa com 2 bolsas da FAPERJ. Tá? É uma história interessante de luta. Hoje em dia nós somos nível 5. Acho que não passamos para o 6 ainda, mas é possível, vamos ver. Então, quer dizer, de certo modo, já que o Egberto falou da questão do CTC, o Instituto de Física reproduz essa história na UERJ de começar muito forte na pesquisa no começo, meados da década de 90, e o resto do CTC também. Nós temos ainda uma unidade do CTC que não deslanchou direito nisso, mas também é mais recente, que foi Resende, mas o resto, todo mundo está inserido nessa questão. E, de novo, para lembrar das diferenças de semelhança do Instituto de Física com a história da UERJ e com os nossos, entre aspas, as nossas co-irmãs na cidade, uma coisa que a gente sempre fez questão no Instituto de Física foi prestigiar a licenciatura. Eu sou oriundo do Fundão. Na minha época, eu não sei exatamente como está agora, mas eu acho que continua. Na minha época, o curso de licenciatura ela formava muito aquém do necessário para a pesquisa. A pessoa tinha que lutar muito mais. Aqui na UERJ, desde que eu cheguei, não foi uma ideia minha, mas depois eu fui diretor e vice-diretor e diretor, a gente manteve isso com uma grande reforma que tivemos que fazer. A gente manteve a licenciatura com todas as disciplinas da pesquisa, tanto que o curso de licenciatura é maior do que o de bacharelado, porque tem as matérias da educação, mas, basicamente, todas as do bacharelado. Até eu falo para os alunos, falava na época, diretor da física, cara, se eu fosse aluno da UERJ, eu faria licenciatura. No Fundão, eu não fiz, porque eu queria fazer pesquisa, então fui direto para a questão do bacharelado, era bem difícil. Até se vocês olharem, curiosidade histórica, se vocês olharem no site do vestibular, tem um filme meu de 2010 que eu chamo a atenção desse ponto em particular. Eles não tiraram ainda, não sei porquê, mas estou lá o filminho, fazendo anúncio do vestibular, mas eu acho esse ponto muito importante. Os nossos alunos de licenciatura passam em todos os mestrados. A gente tem um semi-levantamento, eles passam nos concursos, não só para licenciatura, né, para aulas, para ensino médio e fundamental,
só fundamental, só médio, nós formamos só por médio, mas passam nos mestrados também. Então, eu acho isso um ponto bem diferencial da física aqui da UERJ, da UFRJ, imagino que da UF também, não conheço também, mas a UFRJ eu conhecia bem. Né? Eu nem pensei, como eu tinha sonho dourado de ser cientista, graças a Deus a vida me deixou, né? Eu só fiz bacharelado direto. Então, essa é uma diferença importante da Instituto de Física nosso, eu acho conceitualmente muito relevante no nosso meio assim, da cidade do Rio. Né? Na questão da pesquisa, está entrando mais na praia da PR2, recentemente até saiu um novo ranking desses que tem, sei lá, uma dezena por ano, e é claro que ninguém é ingênuo, todo ranking tem um corte, tem um critério, a gente estuda todos eles e vê o que ele diz sobre nós. É claro que esse último agora é muito injusto com as ciências da educação e humanidade, né? Que ele se baseia no parâmetro H, que essas áreas não usam tanto. Então, tem várias pessoas que estão de fora desse ranking até por causa disso. Mas o que eu sempre falei no último consumo, é que é importante, eu acho, a gente ressaltar as boas indicações, as boas colocações que a gente tem em qualquer ranking, porque aí demonstra que a UERJ, em qualquer corte que tu faça, está presente, né? Como topo da cadeia alimentar, às vezes entre os 10, às vezes entre os 20. É importante a gente ressaltar isso, até para tirar essa impressão, pelo menos na física, não, todo mundo, muita gente olhando do fundão, isso aqui fica aquela impressão. A gente é mais novo, claro que eles têm mais história, mas a gente é tão bom quanto, diria eu, ousadamente, né? Então, é bom ver esses rankings, é muito legal. Inclusive, nesse último ataque que a UERJ sofreu, daquela desvario de fazer uma lei para fechar a UERJ, várias entidades vieram ao nosso socorro e, por exemplo, o FOPROP, o Fórum dos Pró-Reitores no Brasil, ressaltou esse fato. Fora, que é um levantamento da tua época, acho que feito pelo CNPq ou CAPES, fora as estaduais paulistas, a UERJ é a única que está entre os 10 na produção científica. Isso não é fácil, não é qualquer coisa. Né? É um resultado de muito trabalho da comunidade da UERJ que a gente tem que se orgulhar. O que está a ver com o Instituto de Física? O Instituto de Física, basicamente, mais da metade dele se dedica muito fortemente à pesquisa. Isso é um instituto básico, como o IBRALE, a pesquisa é um caráter nosso muito forte. Tá? Então, o que eu queria falar é isso, basicamente. Assim, a UERJ, na história da pesquisa, o Instituto de Física mimetiza a história da UERJ. Fora o IBRALE, que começou um pouco antes, né? Todo mundo mais ou menos cresceu na questão da pesquisa a partir de meados da década de 90. Né? E foi isso que o Instituto fez também, e queria ressaltar essa diferença de licenciatura, que é muito caro para nós. Eu acho importante a gente formar bem os professores que vão formar outros professores, etc., etc., e formar a população em geral. A gente vive num mundo tecnológico, a gente não pode querer que a população não saiba rudimentos da ciência para não ser iludido com farsas muito grandes. Eu sempre falo isso, né? Eu achei que eu ia morrer sem ter que convencer alguém que a Terra não era redonda. Tá? Isso é um grande susto que eu levei, mas foi interessante notar que essas noções, por mais que sejam, espero eu, raras, né, acontecem. Eu jamais achei que isso seria necessário fazer isso antes de eu morrer. Né? Então, eu agradeço por demais o convite para participar, eu achei o evento interessantíssimo. Estou sempre à disposição para esse tipo de evento, só me chamar. Obrigado a todos. Guibert, agradeço, Guibert, eu queria fazer uma pergunta para o Mota rápido. Mota, eu queria te fazer um pedido, Mota, é o seguinte, eu tenho formação médica holística em acupuntura e me deparo no curso da medicina com um grande problema da primazia da terapêutica bioquímica e um pouquíssimo conhecimento da biofísica ou das interações. Eu quero me oferecer para fazer um contato com o IBRAG contigo, para levar as possibilidades da energia orgânica, que eu trabalhei há 30 anos, e são desconhecidas, e tem um campo de auxílio maravilhoso, sem a dependência econômica das multinacionais da indústria farmacêutica. Eu acho que o Instituto de Física tem um grande campo de auxílio à medicina, os médicos estão muito direcionados a remédios, eu costumo dizer que a saúde é incurável, é irremediável. A saúde, a rigor, precisa de remédio. Alguns doentes, doenças sim, mas a maior parte do equilíbrio, não.
E as pessoas não detêm esse conhecimento para o corpo, do seu campo físico, das reações do seu centro de energia. Então, faça esse desafio, vou te procurar breve com o professor do IBRAG, que o Egberto indicou, porque eu acho que tem uma revolução na ciência que já foi feita no mundo há quase um século, mas que nós estamos impedidos de aplicar ainda. De liberdade científica, preconceito com muitas coisas do campo alternativo. Obrigado, Mara. Obrigado a vocês. Tá? Pode comigo. Presente. Obrigado. Antes de colocar a Daniele colocar o vídeo da professora Nízia, né, eu queria, quer dizer, eu acho que a professora Cláudia não conseguiu entrar por algum motivo, só fazer um minuto, prestar a nossa homenagem, né, como a gente já tinha programado aqui, à professora Nilceia Freire, né, nossa primeira e única, mas espero que não continue como única reitora da UERJ, né? Seria muito salutar que a gente tivesse novas, né, reitoras da nossa instituição. E é interessante que a UERJ foi pioneira nisso também, né? Depois a UFRJ, 2 anos atrás, com a minha colega, né, de mestrado e doutorado, a professora Denise Pires Carvalho, primeira mulher também reitora da UFRJ. E a Nilceia é fantástica pelo trabalho, não só que ela desenvolveu aqui na UERJ, inclusive o sistema de cotas começou na reitoria dela, como também do trabalho que ela desenvolveu junto com o governo Lula, né, em relação à Secretaria de Mulheres. Ali sim, uma Secretaria de Mulheres defendendo os direitos, né, das mulheres. E aí, falando em mulheres, falando também da injustiça da representação feminina nas academias, né, de ciência, a UERJ também é pioneira nisso. Professora Eliette Busquelar é da Academia Brasileira de Ciências, a professora que me antecedeu na pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, minha querida amiga Mônica Heibron, da Geologia, da Academia Brasileira de Ciências, e a professora, esse ano, a professora Nízia Trindade, também, que é da UERJ, né, da FEBEF, além de presidente da Fiocruz, que é também a mais nova acadêmica da Academia Brasileira de Ciências. Então, a UERJ só tem mulheres na Academia Brasileira de Ciências. Estamos muito bem representados. Daniele, consegue colocar o vídeo da professora Nízia Trindade? Sim, Egberto, já vou colocar, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Em nome de toda a comunidade da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, venho trazer o nosso abraço especial a todas e todos que constroem no dia a dia a UERJ. Para nós é uma grande emoção estarmos comemorando os 70 anos desta universidade, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de excelência em todas as áreas do conhecimento e de tantas contribuições para a ciência, a tecnologia, a inovação e o Sistema Único de Saúde. O Estado do Rio de Janeiro cedia importantes instituições universitárias e de pesquisa, como é o caso da Fiocruz. E estar comemorando os 70 anos da UERJ nos faz reafirmar o compromisso do trabalho em rede colaborativo, que tem sido a tônica desde a criação da universidade. Nesse momento também é importante, num brevíssimo histórico, mencionar que a UERJ e a Fiocruz estiveram juntas na construção do projeto da reforma sanitária que deu origem ao Sistema Único de Saúde. E aqui também quero deixar registrado o nosso tributo ao Instituto de Medicina Social e à grande figura de Gésio Cordeiro, homenageado pela universidade no hospital recentemente inaugurado em Cabo Frio. É uma grande honra fazer parte, como Fiocruz, da história da UERJ. Ao mesmo tempo, a UERJ faz parte da minha história de vida. Em 1976, ingressei
como estudante do curso de graduação em Ciências Sociais, no campus recém-inaugurado no Maracanã. Uma alegria para mim ter conhecido tantos colegas que se tornaram amigos, muitos que vieram também a constituir a equipe da Fiocruz a partir da gestão de Sérgio Arouca. Ou seja, há muitos laços da Fiocruz com o UERJ e da minha trajetória pessoal com esta universidade. Mas não posso deixar de mencionar aqui que, além dos professores, dos colegas na graduação de Ciências Sociais, eu tive também a UERJ como uma grande escola de formação cidadã e política. O vídeo teve um corte aí técnico, mas a professora Nízia pediu para a gente lembrar isso, que ela é professora da UERJ. Em 1991, ela fez o concurso para a Faculdade de Formação de Professores Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, e que ela é também do IESP, né? do recém-incorporado, eu digo, há 2 administrações atrás, o Instituto de Ciências Políticas e Sociais, lá em Botafogo, né? Que também é da UERJ. Então, é muito importante, a gente sente um orgulho imenso de ter a professora Nízia Trindade no nosso quadro de docentes.